Voltamos com a entrevista do dia, este mês com Denise Campos de Toledo. A entrevista foi gravada. E nós vamos falar dos problemas e desafios da habitação no estado de São Paulo com o secretário Flávio Amari. Flávio, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com você. Bom, eu falava de desafios, né, e dificuldades da área de habitação, porque é um desafio mesmo, né? O Brasil tem uma carência imensa de moradias, o estado de São Paulo não é diferente, né? É verdade. Quando a gente olha o déficit habitacional, ele tem uma composição até que muito poucas pessoas conhecem. E não é só a falta de casa, mas são soluções para a habitação no país. Boa parte dele é composto pelo ônus excessivo do aluguel. Então a gente precisa buscar alternativas para cada pedacinho da composição do déficit habitacional, num mapeamento do estado de São Paulo e tratar geograficamente com critérios técnicos e objetivos cada região e a sua necessidade ou a demanda naquele pedacinho do território. É exatamente isso que vai ser o nosso trabalho, uma definição de uma política habitacional com critério técnico e objetivo, entendendo a necessidade real de cada região do nosso estado. Agora, dá para ter iniciativas coordenadas, porque tem diferenças regionais do estado. Nós temos São Paulo, temos outros grandes centros urbanos, temos interiores também com carência de moradia, mas uma realidade bem diferente. Existe uma característica, Denise, que as cidades onde a simplificação, a desburocratização na aprovação de projetos habitacionais tendem a ter um número menor no déficit habitacional. Então, quando a iniciativa privada consegue produzir e aprovar e licenciar os projetos, tende a atender melhor a população. Então a gente precisa buscar também atender melhor o investimento privado com simplificação, com uma diminuição da burocracia e agilidade no processo de aprovação. Embora muitos desses projetos sejam aprovados pelos municípios, o Estado pode fomentar, incentivar e até ajudar os municípios a fazer uma simplificação nesse processo. Se a gente tem menos problema na burocracia, a produção aumenta e diminui o déficit habitacional. Cada região com a sua característica. Concentração maior, obviamente, nas regiões metropolitanas, principalmente na região metropolitana de São Paulo. Agora, o que significa essa simplificação? É questão de legislação, licenças ambientais, ou por onde que passa a maior dificuldade? É um conjunto. Pode ser pequenas ações também no conjunto trazem um processo melhor de aprovação. Vou dar um exemplo dessa semana. Nós fizemos no GRAPROAB, que é o Grupo de Aprovação de Projetos Habitacionais da Secretaria, se reúne semanalmente, todas as terças-feiras, e faz uma reunião de vários setores do Estado para aprovação de projeto. Só que fazia a reunião e as pessoas tinham que ir até a Secretaria fisicamente para saber o resultado da reunião. Então acabava a reunião, aquela fila de pessoas dos projetos, 50, 60, para ser atendido individualmente. O que a gente fez? A partir da próxima semana, nós vamos divulgar. Acabou a reunião, a ata da reunião vai no Twitter do GRAPROAB, @GRAPROAB, e a gente divulga, facilita. Pode parecer pouco, mas é uma soma de pequenas ações que muitas vezes ajudam a gente a ganhar e acelerar o processo de aprovação. Incentivando também os municípios a fazer a mesma coisa. Então, essa coordenação, que é uma determinação do governador João Dória, de buscar dentro de cada secretaria inovar, criar, pensar fora da caixa, buscar uma forma de facilitar o investimento, que o que a gente precisa hoje é gerar emprego, renda e também habitação, no meu caso. E de onde vão vir os recursos? Habitação popular, principalmente. Sim, existe um recurso destinado para o Estado de 1% do ICMS para destinação de habitação de interesse social, para a Secretaria como um todo. Então, existe sim uma ação já definida para a produção imobiliária, mas a gente precisa pensar diferente. A gente precisa trazer, na verdade, para atender até o programa de governo do governador João Dória, que é a Bíblia hoje dos secretários, a gente precisa cumprir o que foi prometido. Então, esse é o nosso foco. Ele é rigoroso. Sim, e é bom que seja, porque quando a gente tem pessoas rigorosas e que nos inspiram, nos motivam, e ele tem essa característica, ele é uma pessoa que motiva a gente a acordar muito cedo, dormir tarde, e ainda quando chega em casa a gente ainda sonha com os problemas para fazer no dia seguinte e buscar soluções. Mas essa determinação do governador João Dória de buscar simplificar, facilitar, trazer investimentos para o Estado de São Paulo, eu tenho certeza que vai fazer com que todos os secretários, com essa diretriz, traga, na verdade, para o Estado de São Paulo, voltando a ser ou consolidando a sua característica de ser a locomotiva do país. Eu falava essa questão financeira, de onde virão os recursos, porque a gente está acostumado nas várias esferas de governo agora a só ouvir falar em falta de dinheiro, falta de recursos, necessidade de ajuste, necessidade de corte de gastos. E a habitação é uma área prioritária, né? Então, dá para lidar com o orçamento disponível? Existe o orçamento e a gente tem que pensar com o orçamento
orçamento disponível que a gente consegue fazer. E essa vai ser o foco nosso de buscar com criatividade e trazendo, Denise, um investimento privado para que a gente compartilhe isso e busque alternativas em parcerias com municípios, com a União, para que de forma, entre os 3 entes da federação, que a gente consiga produzir e atender o maior número de pessoas. E o foco principalmente na população de baixa renda. E buscando também, como eu disse no início, entender geograficamente quais são as demandas, que muitas vezes é a demanda diferente do que o prefeito daquela cidade fala. É comum os prefeitos pedirem uma casa ali, outra aqui, um recapeamento. A gente tem que ter foco, determinação, trabalho e seguindo, como eu disse, o programa de governo e das promessas feitas durante a campanha pelo governador para que a gente consiga atingir os objetivos, como eu disse, buscando trazer recursos da iniciativa privada, simplificando, desburocratizando processos, interagindo com outras secretarias. O governador tem feito muito isso, os encontros periódicos entre os secretários para que a gente tenha uma relação de competitividade. Cada um quer fazer um pouco mais do que o outro, mas é uma competitividade positiva. É uma competitividade em que a gente quer crescer junto para que o governo traga, nesse momento de inflexão do país, o sucesso para todos nós, paulistas, nessa próxima gestão. Agora, nessas ações conjuntas, como é que fica a situação do Minha Casa Minha Vida, que tem um papel importantíssimo, não só na habitação, mas no próprio setor da construção, né? Alavancou os negócios no ano passado, foi um ano difícil ainda para o setor da construção. Faz parte desse programa? Sim, é muito importante. Existe um programa em nível estadual que chama Casa Paulista, onde a gente complementa, colaborando também com o subsídio federal, muitas vezes também com os municipais em algumas regiões, inclusive na cidade de São Paulo, e a participação do Minha Casa Minha Vida é muito importante. Ainda não existe uma sinalização clara de como vai ser o funcionamento, principalmente no faixa 1, onde é o mais importante para atender a população mais carente. Mas a gente tem que buscar alternativas, Denise. Eu tenho buscado isso, pensando fora da caixa, dentro da nossa secretaria, com determinação e, repito, buscando criar condições ou formas ou uma modelagem para incentivar o investimento privado, seja através de PPPs ou outros modelos em que a gente consiga trazer o investimento privado com complementação e apoio de recursos, inclusive com aporte mesmo de recursos do Estado de São Paulo, para que a gente consiga atender o maior número de famílias, principalmente onde o déficit é mais concentrado. Agora, a Secretaria tem algum número em relação à carência por moradias, a necessidade, mais do que isso, o quanto poderá ofertar aí nos próximos anos? O último dado de déficit habitacional é de 1,2 milhões de domicílios, ou seja, a gente precisaria atender essas famílias. Não é só falta de casa, como eu disse no início, tem o ônus excessivo de aluguel, quando as pessoas moram com 2 famílias na mesma casa, a coabitação, o adensamento excessivo quando tem mais pessoas, mais de 3 num determinado cômodo, enfim, tem uma característica mais complexa. Mas o ideal é a gente atender essa população mais carente que vive em área de risco, em domicílios inadequados, enfim, em núcleos irregulares, buscando atender essa população e talvez, através dessa complementação em nível federal, estadual e municipal, maximizar o atendimento dessa população. Tem um outro assunto importante, Denise, que é a regularização fundiária. Uma boa parte dos domicílios do Estado, eles são irregulares. E a gente consegue trazer dignidade, cidadania e até o respeito à propriedade, que é muito importante, até respeitando a Constituição, quando a gente faz uma entrega de um título na regularização fundiária. Tem mais de 3 milhões de imóveis irregulares no Estado. E existe um programa em nível estadual que chama Cidade Legal, uma cooperação com os municípios, e a gente busca nessa cooperação auxiliar os municípios a regularizar esses títulos. Eu participei nessa semana no Guarujá, na entrega de títulos, e é muito importante, e a gente percebe a importância que as famílias dão para isso também. É o vínculo mesmo, né? É a escritura da casa, naquele núcleo irregular, e eu não estou falando de invasão de terra, isso a gente não pode aceitar, mas aquele núcleo irregular já consolidado, muito antigo, em que a gente busca dar dignidade para essas famílias, para poderem ter, sim, aquele endereço reconhecido no cartório, poder transmitir isso para os seus filhos, para os seus herdeiros e ter a segurança de poder até, inclusive, fazer investimentos naquele imóvel para que ele fique até melhor, com mais condições de moradia, trazendo mais saúde, mais facilidade para as pessoas até estudarem.
Porque tem essa questão da ocupação também em áreas de risco, é um problema muito sério em várias regiões do estado, não é só um problema de São Paulo, porque às vezes a gente acha que por ser uma cidade com um adensamento muito maior tem mais problemas, mas interiores que são relativamente tranquilos também tem esse problema, né? Uma das ações do governador João Dória é essa integração entre secretarias. Esse assunto é um assunto que a gente tem tratado com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, junto com a nossa secretaria, para que a gente possa, sim, ficar em alerta, principalmente nas áreas de risco, como você colocou, em costa de morro, beira de córrego, de rios, em áreas que, muitas delas em núcleos irregulares, mas que a gente tem que buscar de forma conjunta uma forma de deixar essas pessoas, no momento, espero que não aconteça, mas em dificuldades de desastre ou acidentes, que a gente possa buscar formas de atender essa população. Agora, e como vai ser o relacionamento da Secretaria com os movimentos sociais? Você falou há pouco em ocupações e a gente tem esses movimentos ciclicamente ocupando imóveis na cidade de São Paulo, terrenos. Como vai ser? Vai haver um encaminhamento mais específico nesses casos? Eu tive a cautela até de iniciar um diálogo e antes mesmo de tomar posse, eu chamei esses movimentos sociais para a gente se conhecer, dizendo, olha, nós vamos ter o diálogo, nós temos que manter o respeito, mas também as leis e as regras não podem ser descumpridas. Nós não podemos aceitar mais, até uma diretriz do nosso governador, invasões de área, sejam públicas ou privadas. A gente tem que ser duro com isso. Mas, ao mesmo tempo, entender os objetivos dos movimentos sociais, que são os mesmos da Secretaria, ou seja, atender a população mais carente em condições habitacionais. Agora, nós não podemos usar uma invasão para furar fila de um programa habitacional, de um cadastro que existe nas prefeituras ou em outros formatos. Não pode uma invasão furar fila daquela pessoa que respeita a regra, a lei e está na fila de uma demanda para ser atendida. Agora, eles reclamam muito de imóveis públicos que ficam desocupados durante muito tempo e nós tivemos uma catástrofe em São Paulo por causa disso, uma tragédia naquele prédio que pegou fogo e desabou no Paissandu. E ele era um prédio ocupado, que não era ocupado pelo poder público. Há um mapeamento desses imóveis, do que pode ser aproveitado para agilizar a liberação de moradias? Sim, a gente teve já contatos com o secretário municipal, falando especificamente da cidade de São Paulo, um novo secretário municipal de habitação que assumiu agora nessa semana, para que a gente tente buscar uma ação conjunta, seja através de uma PPP, que já existe no centro, na verdade, ali na região da Sala São Paulo, mas a gente buscar identificar ações que a gente pode fazer junto, trazendo também iniciativa privada, onde pode explorar, inclusive nesses prédios, a parte do térreo, com uma fachada ativa, que chama com lojas comerciais, ou seja, a gente pode tentar construir um modelo em que com investimento privado e uma parceria do Estado e do município, a gente buscar, não todos, que é muito difícil, Denise, são muitos, mas a gente precisa também de uma lei específica para fazer o retrofit, da reabilitação urbana, como existe, por exemplo, em Portugal. Em Lisboa, as regras para reestruturar os edifícios antigos não são as mesmas dos novos. Muitas vezes é difícil adequar uma construção antiga com a regra atual. Então, a gente precisa também customizar uma legislação municipal que seja adaptada para atender esses edifícios mais antigos, para que a gente consiga trazer a solução e não deixar um espaço onde a gente poderia abrigar algumas famílias, público, parado, e ao mesmo tempo a gente não consegue fazer essa reabilitação urbana. Então existe bastante assunto e tratativas que a gente pode construir para buscar atender o maior número de famílias. Agora a Secretaria já começou a ter um contato maior com a população através do Twitter. Qual que é o objetivo? Na verdade, é a inovação, a criatividade, ouvir sugestões. A gente tem que buscar, na verdade, e até o governador tem feito isso e usa bastante as redes sociais, porque é o início de um processo de uma inovação mesmo. É uma palavra até que ele usa bastante frequente e tem contaminado a gente positivamente para que a gente pense assim, faça isso, ou seja, vamos aproveitar a tecnologia para facilitar a nossa vida. E aí também vai ser cobrado. Que aí fica exposto lá. Mas é justo. Eu tenho trabalhado, como eu disse no início, do começo do dia até o final da noite e sonhando com os problemas e buscando soluções, e o fim de semana a mesma coisa. E eu tenho buscado fazer isso com determinação, com dedicação, com foco, porque a equipe montada é uma equipe técnica, não foi uma equipe política. E o governador, eu nunca tinha ouvido essa história no passado, mas ele deixou toda a estruturação das nossas secretarias a nossa responsabilidade. Eu não recebi nenhuma indicação política, Denise, para compor a nossa equipe. A liberdade que ele nos deu para montar a equipe traz também a responsabilidade para que a gente cumpra e entregue exatamente o que ele nos determinou. Resultado, né? Exatamente isso. Ele disse assim, se a equipe não estiver funcionando, troca a equipe. Porque se você não trocar a equipe e não estiver transformando, eu troco você. É justo. Mas tem alguma meta pré-estabelecida para este ano, por exemplo?
Sim, é um conjunto, não é para um ano específico. A meta, na verdade, é para a gestão como um todo, que é o programa de governo, como eu disse, que é a nossa Bíblia. A gente tem que buscar uma regularização fundiária, entregar habitações, construir um programa de locação para atender esse déficit grande nessa área, um programa de lote urbanizado. A gente tem uma série, PPPs, uma série de ações que a gente tem buscado implementar, customizar e entender cada pedacinho de São Paulo que é melhor, se adequa àquele pedacinho do território. Agora, quem está na fila de espera, aguardando por um imóvel, um financiamento, a liberação de algum projeto, vai contar em números. Isso daí é das habitações que vão ser liberadas. Eu queria saber como é que vai ser o procedimento e aí um recado para quem está nessa fila ou pretende entrar também, né? Qual que é o processo, como vai ser o encaminhamento? Tem uma série de obras já programadas que estão em execução na própria CDHU, que faz construções pelo interior todo e também na cidade. Existem, eu estou indo agora, acho que nos próximos dias eu devo ter uma entrega em Santos, são 22 obras a serem entregas nos próximos 90 dias. São 8.000 unidades que a gente deve entregar, que já está em finalização de construção nesse ano, da CDHU, espalhadas pelo Estado. Ao mesmo tempo, a gente também inicia processo de sorteios. Vai ter um sorteio agora na região de Araçatuba, no dia 21. No dia 28 tem um outro sorteio. Esse eu vou pessoalmente na região de Presidente Prudente, com 700 unidades numa, 900 e tantas na outra. Ou seja, existe uma sequência de trabalho. E as pessoas pagando, é importante ressaltar isso, que não é doação. A CDHU ela tem um parcelamento para as famílias, que é não em relação ao imóvel, mas em relação à renda das próprias famílias. Então, elas pagam um pouquinho, é um valor bastante subsidiado pelo Estado, e a gente faz esses sorteios, é uma linha de produção, como é a PPP do Centro. Eu fui visitar pessoalmente na semana passada para conhecer a estrutura, a construção, o formato, porque também existem sequências de outras PPPs, por exemplo, no Belém, onde a gente tem ali aquela estação e buscar integrar a habitação com a mobilidade urbana, com estação de trem, de metrô, e a gente buscar construir formas de aumentar a oferta de moradias onde tem transporte, onde tem as pessoas trabalhando. 80%, Denise, dessa PPP do centro é para atender as pessoas que trabalham no centro. Então é um ganho não só na habitação, mas em qualidade de vida, onde você perde menos tempo no deslocamento. E planejamento geral urbano, né? Sim, e traz ali movimento para aquela região que é muito difícil, perto ali da Sala São Paulo, onde a gente tem dificuldades até à noite, e é um conjunto, é um processo. Ali já são 4 torres que estão ali, famílias morando, tem um espaço que vai ser construído a Escola de Música Tom Jobim, agregado, e a gente vai construindo um ambiente urbano melhor, que é uma região muito difícil, mas se a gente traz habitação, o comércio na fachada ativa no térreo desses prédios e uma escola de música integrada à Sala São Paulo, a gente começa a melhorar aquele ambiente urbano onde hoje é muito difícil. A integração geral de todas as secretarias, no final das contas, né? Inclusive transporte, acaba sendo favorecido por essa integração. Sim, nesse caso específico tem transporte, tem a cultura, por conta da escola de música, no outro também tem a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e essas reuniões semanais que a gente tem feito com despachos com o governador, é uma forma também de integrar e conhecer o que cada secretário está fazendo e como a gente pode integrar essas ações para que a gente consiga, de forma unida, coletiva, trazer a solução para os problemas do Estado. Secretário Flávio Amari, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Obrigado, boa noite, Denise. Boa noite.